O amor vence tudo, o amor espera, o amor crê, o amor suporta, o amor sofre. Qual que era o sofrimento? Ah, não tinha eles na volta da minha mesa. Por 5 anos. Mas também eu almocei todos os dias. Não faltou nada, não faltou alegria, não faltou paz e não teve tristeza. Teve a espera, porque suporta. É o amor, porque crê. E a resposta vem, porque espera e suporta. Não é reclamando, vocês estão acompanhando? Não é com reclamação. Amor não é reclamação. Quem reclama não está no amor. Quem não espera não está no amor. Quem não suporta não está no amor. Quem não crê não está no amor. Então, Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui no preciosíssimo nome de Jesus. E eu te peço, Pai, vivifica através do Espírito Santo a palavra de Deus no coração de todos. E que os corações que estão me ouvindo sejam vivificados hoje. Faça com que cada um veja o invisível e receba o impossível, para que cada um possa viver no sobrenatural. No preciosíssimo nome de Jesus, a Igreja Santa diz. Amém. Vamos continuar com o nosso ensino aqui. Aleluia. Porque nós temos que seguir exatamente o que a palavra de Deus diz para nós sermos abençoados. Estamos aprendendo isso, que a palavra de Deus tem que estar presente na nossa vida. E para nós orarmos, nós temos que orar dentro da palavra. Não é uma oração que eu vou ficar aí falando coisas. Essa oração, Deus está fora. Então eu preciso prestar atenção. Se eu ponho Deus na oração ou se eu ponho Deus fora. Se eu falo coisas que não tem a ver, que não está encaixado na palavra, não é oração. Porque a oração, ela é um envolvimento meu com Deus. Eu tenho que estar envolvida com Ele. As duas partes têm que estar juntas. Tá? Então preste atenção quando você for orar. Porque a religião é só uma oração aparente, né? Uma oração que rola no chão, que chora, que grita, que... Não é por aí, gente. Nem precisa disso. É lógico que tem o choro, né? A gente sabe que é uma das manifestações, quando a palavra diz, das variedades da oração em línguas, que uma delas é gemidos para intercessão. Entra um choro aí. Isso é outra coisa, viu, gente? Isso é o Espírito Santo, ele vem com esses gemidos e ele está intercedendo por uma situação. Pode ser por nós mesmos, individualmente, ou pode ser por alguém, que eu nem sei quem seja. Pode ser uma pessoa do outro lado do mundo. Não importa. Então, isso acontece quando as pessoas oram muito em línguas. O Espírito Santo tem essa liberdade. Então, ore bastante em línguas para o Espírito Santo fluir. Mas a oração de edificação, ela vai me ajudar a ter esse relacionamento com Deus. Como a gente já viu, tem pessoas que, eu oro muito em línguas, mas nunca aconteceu nada. Não aconteceu nada porque não está ligado. A pessoa não quer se ligar. Você tem que se envolver. Você sabe quando você se envolve com uma pessoa ou não? Você não sabe? Sabe. Todo mundo sabe muito bem, né? Quando você não está nem aí, nem está nem escutando. Metade você nem escutou, não, você não se envolveu. Certo? Com Deus é a mesma coisa. Quando você vai orar, você sabe muito bem se envolver com Ele. Se você quiser, então é por aí. Então é baseado sobre isso que nós vamos estudar aqui a palavra hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia agora em Êxodo. Nós vamos falar de Moisés, da vida dele, capítulo 19 de Êxodo, né? Então, vamos ver que... Gente, preste só atenção numa coisa. Todo mundo tem uma responsabilidade na vida. Se é pai, se é mãe, porque tem filho. Tem alguém que depende de você, tem uma situação que depende de você, certo? Então, se a pessoa é só filho, vamos dizer, tá por aí, largadão, mas tem uma responsabilidade com a sua vida de ter um retorno daquilo, do que ele vive, do que ele faz, né? De qualquer maneira, a pessoa tem uma responsabilidade. Muito maior quando tem pessoas que dependem de você. O caso de Moisés, né? Não tinha uma multidão, era um povo, era uma nação que dependia dele. Então, o que ele precisou fazer? Já que Deus o escolheu para ser o líder daquele povo, era uma responsabilidade muito grande,
com aquele povo lá todo reclamando na orelha dele o dia inteiro, todo dia, o que ele ia fazer? Ele foi buscar Deus. Então, é isso que a Bíblia vai nos ensinar. Deus vai nos ensinar através da palavra que nós temos esta responsabilidade de buscar Deus para nós sabermos o que nós vamos fazer. Ou com as pessoas que dependem de você, ou com situações que você precisa mesmo de decisões, de solução e de respostas de Deus, certo? Então, porque ninguém está por aí vivendo assim. Isso não existe, né? Então, nós vamos ver como que Deus fez isso. Veja lá, então, Êxodo capítulo 19. Diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Então, 3 meses se passaram. Aí eles já entraram para o deserto. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acompanharam. Ali, pois, se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Muito bem, ele chegou com o povo lá, e agora o que eu faço? Primeira coisa que Moisés fez foi ir buscar Deus. Aqui na situação, ele subia no monte. Era lá que ele falava com Deus, certo? Era o momento onde ele se isolava das pessoas, para ele ter essa comunhão com Deus, para ele saber o que Deus queria que ele fizesse com aquele povo. O que é para ser feito? E nós vemos isso, já estudamos, que Jesus fez a mesma coisa. Jesus não ia toda noite no monte. Por que no monte, gente? Agora o povo faz confusão hoje e quer ir no monte, ficar lá no escuro, e tem tantas histórias engraçadas até com relação a isso. Mas não é preciso ir no monte, porque hoje, gente, este monte é a nossa nova natureza. Tá? Hoje nós nascemos de novo, Deus habita aqui. Eu não preciso ir no monte, eu só tenho que estar sozinha com Ele. Tá? Existe esse momento que nós estamos congregando juntos, que é maravilhoso, faz parte. Mas existe um momento onde nós precisamos de direção de Deus para a nossa vida. O que eu vou fazer? O que Deus quer? Como que tem que ser? Que jeito? Então, a oração pessoal é que faz isso. Seria o monte. Tá? Então, ele vai lá pedir orientação para Deus do que é para ser feito. Tá? A vida de Moisés foi essa, gente. Vem, fala com o povo, vai buscar Deus. Vem, fala com o povo, vai buscar Deus. Traz a palavra de Deus. Então, muitas pessoas dizem: eu não ouço Deus, eu não sei o que Deus quer. Ué, mas é porque não presta atenção. Porque não fica lá na oração se envolvendo com Deus. Você vai saber. Nós já explicamos na semana passada, mais ou menos, como que é que Deus fala. Através desse testemunho interior, que ele usa a nossa nova natureza, o Espírito Santo habita lá. Então, conforme eu estou orando, o Espírito Santo está agindo lá e ele passa para a minha consciência o que eu tenho que fazer. Esse é o modo mais comum que Deus fala. E nós lemos aqui na palavra de Deus, em Hebreus, que esta fala de Deus vem através dos nossos pensamentos. Nossos, mas que são dele. Certo? Então, por isso que há muita confusão, porque eu não sei se esse pensamento é meu, se esse pensamento é de Deus ou se é do diabo. Porque, na verdade, existem 3 vozes. Mas eu só vou ficar afinado se eu orar bastante em línguas, ler a palavra, ficar lá com ele, eu vou sendo guiado por esta presença de Deus na minha vida. Vale mais a liderança de Deus do que a fala, a voz. Porque é o modo mais comum que Deus age. Então, Moisés ia aqui e ele se comunicava com Deus. Então, vamos lá, versículo 4, certo? Então, diz: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Lembra lá em Pedro, ele fala isso? Que agora nós somos o povo escolhido de Deus, sacerdotes e reis do Deus Altíssimo. Como isso? Através da nossa nova natureza. Aí, versículo, ainda no 6. São estas as palavras que falarás aos filhos de Deus. Vai lá e diz isso, Moisés. Moisés fica lá, encontra com Deus, vai e diz isso. Está aí no 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo, como se o Deus não soubesse, mas ele foi dar um retorno, certo? Ele foi dar este retorno para Deus. Então disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então Deus disse: eu vou provar que eu que estou falando com você, para eles crerem quando você falar. Então, nessa época, não existia o Espírito Santo na vida das pessoas, porque todas eram mortas espiritualmente. Hoje nós não precisamos de uma pessoa como Moisés para trazer a palavra de Deus para nós. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. E nós temos a capacidade de ouvirmos Deus, igual Moisés ouviu lá no Monte Sinai. Você tem a condição de ouvir, basta você ficar com Deus. Só que essa parte emocional nossa e toda a raiz de religião faz com que a gente pense que Deus vai falar numa voz, sabe, assim, de trovão, que vai... Você tem que aprender esse canal onde Deus fala. Tá? Vai errando, vai aprendendo, não faz mal. Vai aprendendo, vai fazendo e você vai descobrindo esse canal que Deus fala. Então veja aqui Êxodo 34, para frente um pouquinho. Então o que acontece nesse meio tempo, até chegar aqui? Moisés ia lá para o monte, voltava, ia para o monte, voltava, ia para o monte, voltava. Acontece que Moisés uma hora demorou muito e eles ficaram lá embaixo, naquele horror. Mas Moisés falou para Arão: você fica aí tomando... Pô, ele era o sacerdote. Você fica aí tomando conta do povo. Eu vou, mas eu volto. Como sempre. Ele foi, demorou muito. O povo começou a ficar naquele horror, naquela pressão, em cima de Arão. Cadê Moisés? Acho que ele já sumiu, se mandou, sei lá, largou a gente. Como é que nós vamos fazer aqui? Quem é esse Deus? Quem que vai nos guiar agora? Não sei quem, não sei o que. Ah, queremos bezerro de ouro. E Arão concedeu, achou que estava certo. Então vai, me dá ouro, todo mundo aí, pô, brinco, tudo que vocês têm de ouro. Dá que nós vamos construir o bezerro de ouro. E assim, nesse tempo que Moisés está lá com Deus, né? Deus deu para ele a lei, escreveu toda a lei, né? Na pedra, tudo. Eles estão fazendo isso. Aí Deus: ó, Moisés, desce rápido. Desce rápido, que está acontecendo isso lá embaixo. Você sabe de uma coisa? Eu vou acabar com esse povo. Deus fala com ele, está tudo escrito aqui. Eu vou acabar com esse povo porque, olha, não merecem nada, fiz tudo para eles, dei tudo, olha aí. A hora que eles estão fazendo, me largaram. Eles não creram. Eles me abandonaram, estão lá adorando bezerro, mas eu vou... Não, Deus vai ficar tão mal para você. Aí Moisés intercede, né? Vai ficar mal para você. E imagina lá o pessoal lá do Egito, falar: e ó o Deus dele. Que... Não, o senhor não pode fazer. Ai, tá bom, então. Então Deus falou: tá bom. Então, tá bom, não vou exterminar. Mas vai lá, desce agora e vê se acaba com isso lá embaixo. Então, esse momento aqui, que Moisés vem e encontra essa situação. E na hora que ele desce, ele fica tão furioso, ele não deixou Deus exterminar o povo, mas ele diz assim: quem é do Senhor aqui? Aí os levitas todos: então pega as armas, mata os outros que não são. Vocês entenderam? Ele mesmo tinha que exterminar aquela gente. Entendeu? Ia ficar mal se Deus fizesse, realmente. Mas ele desce e faz. Então, nesta condição aqui, Deus manda ele descer, vai lá. E é o 34, versículo 1 agora, adiante, não é? O que vai acontecer agora? Então disse o Senhor a Moisés: lavra, aí ele volta de novo depois. Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras,
E eu mesmo, Deus, escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Porque ele desce, quando ele vê aquilo, ele fica com tanta raiva que ele pá, ele quebra, todo mundo já viu o filme. Ele quebra aquilo, sabe? Vocês não merecem nada, vocês tal. E ele mesmo manda acabar com aquele povo que estava lá em roda do bezerro adorando. Bom, Deus diz, eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado, se apacentem de fronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 pedras. Então, a gente precisa prestar atenção que quando nós vamos orar, alguma coisa Deus vai fazer, Ele vai se manifestar. Alguma fala Ele vai pronunciar. Acontece que as pessoas nunca creem que Deus fala. Mas nunca. Assim, na igreja, tem gente que nem Bíblia traz. E essas biblinhas aí de internet, esses negócios, não dá para você estudar a Bíblia nisso. Isso é furado, gente. Isso é furado. Você tem que ter esse papel aqui, não adianta que isso não vai acabar. É isso aqui, estão querendo inventar muito. Se você quiser estudar a palavra, tem que ser aqui, na Bíblia, nesse papel. É aqui que tem que estar. Você tem que fazer marcas. Você tem que fazer anotações. E você tem mais. Ninguém crê que Deus vai se manifestar na vida de cada um no culto. Porque não toma nota, fica escutando só. Então, será que Deus não fala uma palavra com você durante o culto? Claro que fala. Será que não sai uma fala de Deus dentro dessa palavra que está sendo trazida aqui? Todos os cultos? Claro que está. Mas você anota não, você esqueceu quando você virou a esquina. Então essa é uma falha. Moisés foi lá e ele foi para anotar o que Deus ia falar. Anotou a lei. Nós temos que prestar atenção nisso. Porque Deus fala, eu esqueço, eu preciso ler aquilo que Deus está falando. Porque Ele fala comigo. Você sabe que muitas vezes Deus já falou com você. E você não anotou, você já esqueceu. Porque se você for ler de novo, Deus vai falar, faz isso, é isso assim que você tem que ser. Porque Deus está falando sim. Ele fala com você sozinho, mas Ele fala aqui do púlpito também. E muitas vezes as pessoas não querem ouvir o que Deus fala do púlpito. Está falando demais. Pois é, Deus. Tá? Então precisa prestar atenção. Então veja aí, versículo agora 27. Tá certo? Quando você vier para o culto, venha preparado para receber de Deus. Várias vezes eu falei isso. Você vem preparado para receber de Deus, para Deus falar com você. Na sua casa já se prepara, Deus. Eu preciso. O que você vai falar comigo? O que você vai me dar hoje? Certo? Então, versículo 27. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve. Deus não falou escreve? Amém. Então, gente, quando nós estamos recebendo orientação, ensino, nós temos que escrever. Como é que eu vou saber depois? Escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, ou seja, os 10 mandamentos. Então Deus fala, escreve. Não é? Deus está dando uma ordem para ele. Aí vamos no 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então, Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação. Tornaram-se a ele, e Moisés lhe falou. Então, Moisés foi falar o quê, gente? Moisés pegou
pegou a tábua e foi ler o que estava escrito lá. Moisés estava lendo um documento para eles, tá? E era para eles terem isso, dentro deles prestar atenção, e era para seguir isso. E que isso foi lido, gente, de geração após geração. Estas palavras que Deus deu para Moisés, que se estendeu até nós. Então, quantas palavras que nós já não perdemos de Deus? Vamos pensar nisso. Né? Que Deus está falando. Então, no 32, depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Então, veja a importância da gente escrever para não esquecer. Aí no 33, tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Então, havia essa luz. Isso quer dizer o que? Ele carregava a glória de Deus com ele. Então, a nossa comunhão com Deus tem que ser isso, gente. É para nós carregarmos essa glória de Deus na nossa vida. Este é o propósito da oração. Não era isso que Jesus fazia? Ele carregava a glória de Deus com ele. Cada vez que ele ia buscar Deus, quando ele descia, ele estava com a glória de Deus. E essa glória fluía dele para abençoar as pessoas, para auxiliar as pessoas. Então, não é que é para a nossa face ficar brilhando igual a de Moisés, não precisa ficar desta maneira, mas é para esta glória estar presente em nós e fluir no ambiente que nós vivemos, com quem nós nos reportamos, lidamos, enfim, e com as pessoas que passam pela nossa vida, tá? Tem que haver alguma coisa desta glória em nós. O efeito da oração é esse, porque vai nos enchendo desta presença, e essa presença é santa. E esta santidade vai sendo em nós, conforme nós vamos mortificando a nossa carne. Então, a glória não flui porque não tem santificação. Estão acompanhando? Então, para haver essa santificação, tem que haver a mortificação. Se não houver a mortificação, não tem santificação. Então, a glória não está presente. Não flui para as pessoas, para as situações. Então, é isso que Deus está mostrando para nós. E vejam o processo aqui da vida de Moisés. Ele ia para o monte e descia. Foi a vida inteira isso. Buscar Deus e voltar. Buscar Deus e voltar para a vida. Buscar Deus, voltar para a vida. É assim que tem que ser. Acompanha? É isso que o Senhor está mostrando para nós. Esse foi o padrão de vida de Moisés. Ter esta comunhão com Deus. Então vamos ver como que Jesus fala sobre isso, sobre oração. E não vamos nos esquecer que nós temos que ter um lugar para orar. Não importa aonde seja. Um lugar para orar, onde nós vamos ficar à vontade com Deus. Nós temos que arrumar esse lugar e ficar lá em comunhão com Deus. Para ver esta mudança em nós, para que esta glória esteja aqui fluindo, tá? Então veja Mateus capítulo 6. Como que Jesus fala da oração. Aqui é que os discípulos vieram para ele e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus então vai ensinar. Então ele diz assim, no versículo 9, ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele quer dizer o quê? Que a oração, existem três coisas fundamentais dentro da oração. A primeira é ter comunhão com Deus. Oração é isso. A primeira coisa é ter comunhão com Deus. Verdadeira. A segunda
nesta comunhão, eu vou conhecer Deus, eu vou cada dia crescer mais no meu conhecimento de Deus. Você tem que conhecer Deus. Deus não é o que está na tua cabeça, o que alguém falou, o que você imagina. Deus é o que a Bíblia diz e o que o Espírito Santo revela para nós. Quem é Jesus? Eu preciso saber disso. Então, Jesus, nesse ensino aqui sobre orar, ele está querendo dizer isso, não é? E como ele diz aqui no versículo 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o terceiro item é que a vontade de Deus seja feita na minha vida aqui na terra, como a vontade dele é feita no céu. A oração tem que fazer isso acontecer. Entende? Que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Quem ora? Foi pedir para Jesus. Como que ora? Ele ensinou. Então, quem ora começa a fazer a vontade de Deus. Quem tem comunhão com Deus, orar é isso, ter comunhão com Deus, começar a conhecer Deus, crescer nesse conhecimento. E a vontade de Deus é feita, tem que começar a ser feita na nossa vida. Para o plano dele ser realizado nas nossas vidas. Então, a palavra de Deus tem que estar dentro de nós, nas orações, para que Deus esteja junto. Senão nós colocamos facilmente Deus fora da nossa oração. E a gente pensa que Deus está presente. Certo? Por isso que nós temos que adorar a Deus, por isso que nós temos que louvar, temos que orar em línguas, ler a palavra como o pastor David ensina, que é para meditar. Cada momento você vai lendo um livro e isso vai trazendo para você uma carga, né, de conhecimento onde o Espírito Santo tem como agir para fazer você entender. O que é a vida espiritual? O que Jesus fez? Quem é Deus? O que é esse mundo? O que está acontecendo? Quem sou eu nisso tudo? Porque é completamente oposto do que é uma vida quem anda na carne e no natural. Não tem dimensão de nada de quem é Deus e do que é esse plano de Deus e do que é a eternidade, o que será a vida dele, o que seremos nós no futuro. É completamente diferente. Então a oração tem que trazer uma mudança na sua vida. Você tem que se envolver com ele quando você for orar. Certo? Glória! Aleluia! Por essa presença santa. Te agradecemos, Jesus. Te louvamos. Senhor, obrigado, Senhor, por você estar aqui conosco agindo, abençoando. E, Espírito Santo, você nos ensinando como que nós temos que fazer. Obrigado, Espírito Santo. Senhor, dá-nos a gloriosa revelação, Senhor, da sua palavra. Faz com que o seu povo veja, entenda e receba em nome de Jesus. E atende, Senhor, a necessidade de cada um. Responde às orações de cada um e nós te louvamos. Faça, Senhor, com que todos saibam o que são em ti e o que a sua palavra é neles. Aleluia, e nós te agradecemos, porque a tua palavra, Senhor, é joia preciosa. Amém. Aleluia.